Aqui é a pastora Jane Silva. Hoje eu quero tirar um tempinho para a gente conversar sobre os nossos dia a dia, sobre a nossa vida. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra para mudar a sua vida, uma palavra para te trazer paz, conforto no seu coração. Eu sei que não só situações no Brasil, mas situações no mundo inteiro têm deixado as pessoas em desespero, em dificuldades, pessoas têm andado estressadas, muitas sem esperança, com medo do dia de amanhã. Muitos ficam dizendo, é o fim do mundo, olha, esse mundo não tem jeito, a gente só vê falar de guerra, de coisas ruins, mas eu quero que você fique comigo ouvindo esta palavra, porque Deus vai trazer uma palavra no seu coração. Eu tenho absoluta certeza que você terá a sua vida mudada se você ficar comigo ouvindo a palavra de Deus para você. Não importa se você está ouvindo, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. O importante é que você abra o seu coração para Deus. Eu quero começar hoje, nós vamos falar sobre a providência divina. Nós vamos falar hoje sobre confiar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus. Meus irmãos, nós não temos outro caminho. Nós não temos outra opção. Muitas pessoas ficam assim, se mudar o governo, se tiver um governo assim, se tiver um governo de tal forma. Não, nós precisamos de Deus. Os governos, eles estão sempre trabalhando pelo interesse pessoal deles, pelo poder que eles querem ter, por visibilidade, por posição, mas nós precisamos depender de Deus, de Deus. E hoje eu quero começar lendo com vocês aqui, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 6. É importante, quando você pode, além de você ouvir, você lê comigo. Então, pegue a sua Bíblia, pode dar até uma pausazinha no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia, abra no livro de Mateus. Talvez você seja uma pessoa que fala assim, eu tenho uma Bíblia, mas ela só fica aberta lá no Salmo 91 e eu nem tenho o hábito de ler. Comece a ler. A Bíblia aberta, quando você lê, você vai ter uma surpresa de como Deus fala com você. Mas Deus fala, mas fala de verdade. É incrível. Assim como você está me ouvindo, você também poderá ouvir a voz de Deus. Deus fala lá no íntimo do seu coração, lá na sua alma. Deus fala no profundo com você. Eu tenho tantas experiências assim, de momentos, meu Deus, que eu não sabia qual direção tomar, o que fazer. Eu estava assim, sem esperança, eu estava sem perspectiva do que ia acontecer na minha vida. E eu abri a Bíblia e saí ali um texto bacana para mim, um texto assim que me trouxe ânimo, que me trouxe coragem, que me trouxe esperança, que renovou a minha fé. A Bíblia é o único livro que você pode ler na companhia do autor, o Espírito Santo de Deus. E enquanto você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falando no seu coração e ele vai também trazendo paz, alegria, trazendo muitas coisas boas na sua vida. E você vai mudando. Quando você assusta, você já é outra pessoa. Aquele medo que você tinha, você já não tem mais. Aquele pensamento de derrota, você não tem mais. Aquele pensamento de tristeza, você não tem mais. Ele já sumiu da sua vida. E aos pouquinhos, quando você vê, você é uma outra pessoa. Você ficou liberto do medo, da depressão, da angústia. Então, olha, vamos ler então. Diz assim, Mateus, capítulo 6, vamos ler do versículo 25 até o 34, que diz assim, Jesus falando, tá?
Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Que palavra encorajadora, que palavra abençoada. Isso é maravilhoso. Nós precisamos saber descansar em Deus. É isso que nós precisamos aprender. Este texto que eu li é um ensinamento muito poderoso dado por Jesus. Jesus, ele sempre trazia palavra de ânimo, de conforto, palavras especiais para aquela multidão, para os famintos, não de comida material, mas de comida espiritual. Então, é muito maravilhoso, porque Jesus falou direto no coração do ser humano, ele fala direto no nosso coração. E o que Jesus falou atravessou gerações, culturas, crises, e o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás vale para os dias de hoje. Não andeis ansiosos. Hoje o mundo inteiro sofre de ansiedade, medo, incertezas, são guerras, crises econômicas, frustrações pessoais, e as pessoas estão cansadas de promessas humanas, de promessas de governos, né, que fazem promessa e não podem cumprir. A nossa esperança, meus irmãos, deve estar sempre em Deus, nunca nos políticos, nunca no sistema deste mundo tenebroso. Nossa esperança deve estar totalmente em Deus, totalmente em Cristo, totalmente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é segura, ela nunca, nunca, nunca fica velha. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Então, nós devemos buscar a Deus. E aqui em Mateus 25, quando ele fala, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Por que Jesus fala isso? Porque muitas pessoas, elas andam totalmente desesperadas, sem saber o que vão fazer
das suas vidas. Elas olham uma notícia no jornal, aí elas ficam ansiosas, como se aquilo fosse acontecer na vida delas. Tem pessoas que não podem nem assistir um jornal, que a pessoa já fica passando mal, começa a sentir ansioso, começa a sentir medo, começa a sentir angustiado. Pare de ouvir notícias ruins, comece a buscar notícias positivas. E notícias positivas, elas estão totalmente na palavra de Deus. Deixa Deus controlar a sua vida. A ansiedade, ela é como um ladrão silencioso. Rouba a nossa paz, rouba o nosso sono, rouba a nossa fé. Ela nos prende ao que não aconteceu e possivelmente nunca vai acontecer. Às vezes, pessoas, eu falo que elas sofrem de problemas pré-datados. Elas estão pensando lá na frente e já analisando, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Eu lembro que na pandemia, eu vi um caso de uma senhora nos Estados Unidos, que assim que começou a pandemia, ela comprou mais de 2.000 rolos de papel higiênico. É engraçado, mas é verdade. E ela dizia que ela tinha medo, preocupação de faltar papel higiênico nos supermercados. Então, assim, nunca faltou, mas ela estava pensando no problema que poderia acontecer. E às vezes você está pensando, tem pessoas que correm atrás de doença, fica o tempo todo assim, e se eu tiver isso, e se eu tiver aquilo. Não! Consagra o seu corpo a Deus, ora para Deus abençoar o seu corpo, para Deus te dar saúde, procure ter uma alimentação saudável, procure uma academia, faça a sua parte e confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus é com você. Então, pare de se preocupar. Jesus, ele fez esse alerta. Parem de se preocupar com comida, com a roupa, com o futuro. Deus está cuidando de você. Deus está vendo aonde você está. A ansiedade, olha que coisa incrível. A ansiedade não muda o futuro, mas ela muda negativamente o nosso presente. Eu vou repetir. A ansiedade não muda o nosso futuro, mas ela muda negativamente o nosso presente.